Olá, tudo bem? Bem-vindos, então, a mais um evento Antena. Hoje, então, para falar sobre conexão entre startup e órgão público, uma oportunidade para cocriação de soluções inovadoras. A gente tem agora aqui o Daniel Lima Ribeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, que vai estar apresentando o Laboratório de Inovação Inova e o próprio Programa Impacta. Depois a gente vai ter conosco o Thales Luan Dias e o Daniel Marques para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, Daniel, passo a palavra para ti. Olá, boa noite para todo mundo. É um prazer enorme aqui representar o MP e falar com vocês um pouco sobre o Laboratório de Inovação e o Programa de Inovação Aberta. Nós estamos conduzindo com a Semente. Aqui falando rapidamente sobre o laboratório. Hoje, com um pouco mais de 2 anos de vida, ele foi criado com um problema muito claro em mente para resolver, que o Rio de Janeiro é um estado com graves problemas fiscais, de governança, e no momento em que todas as instituições públicas do estado precisavam se reinventar, inclusive o Ministério Público. Então, toda essa situação de dificuldade encontrava também no IP um método analógico de atuação, onde as investigações tinham muita dificuldade para avançar. E naquele momento, então, era um momento de mudança, onde não só o foco persecutório do MP, excessivamente persecutório ou só persecutório, abria espaço também junto no momento de mudança também de narrativa do direito, que começava a falar mais de conversar mais com a economia, conversar mais com a gestão, conversar mais com políticas públicas, e daí abrindo e sendo uma oportunidade para também trabalhar numa lógica de fomento de custo-efetividade de programas de governo, e também um grande momento de transformação digital e de GovTech que começava a acontecer ou já vinha avançando. Foi nesse contexto que nasceu o Laboratório de Inovação do MP do Rio de Janeiro, e com 4 objetivos estratégicos, sendo o primeiro dele desenvolver experimentos, o laboratório conduz experimentos, e sempre focados no aumento de custo-efetividade tanto da atividade fim, ou seja, na atividade que o promotor desempenha na sua promotoria de justiça, tanto na parte civil criminal, mas também nos processos de trabalho da instituição. Segunda função, o objetivo estratégico do laboratório, que é prospectar, olhar para o lado, aprender com as boas práticas e nunca reinventar a roda, ou seja, sempre olhar e ver onde é que está a ponta de inovação e tentar trazer isso para cá, com o terceiro objetivo de difundir essa cultura e, aos poucos, trazer essa busca pela melhoria contínua, explorando a criatividade e a tecnologia também para as instituições de governo e para o Ministério Público. E, por fim, numa lógica de que inovação se faz em rede, inovação não se faz sozinho, a gente trouxe com esse objetivo estratégico a ideia de promover, ou seja, de alcançar uma maior difusão de cultura e ampliar o horizonte de experimentos com uma ideia de criar e fomentar o crescimento de redes. O Inova foi montado com habilidades que se equiparavam ao que a gente chamava de caixa de ferramentas, onde a gente trabalhava com comunicação, design, ciência de dados, as novas questões do direito digital e a própria gestão pública com avaliação de impactos. Essas habilidades fomentaram e fizeram com que o laboratório desenvolvesse o seu próprio método de trabalho e que focasse em 4 avenidas, assim, ou 4 linhas estratégicas de atuação. A inteligência artificial, que é um grande potencializador da transformação digital, políticas públicas, contratação inovadoras, ou seja, como inovar em contratação, e sempre na busca de fomentar e criar redes de inovação, dentro e fora do Ministério Público. E aí, a inovação aberta aparece como a exploração de uma dessas principais avenidas estratégicas, mas, na verdade, potencializando todas as outras. A inovação aberta ela faz sentido porque ela foca em desafios, ela foca, na verdade, o pensamento em articular e pensar, explorar e definir os desafios que hoje a instituição experimenta, e principalmente com uma lógica também de priorização, mas ela não faz isso
não para tentar resolver de forma sozinha a instituição, mas sim se conectando com o ecossistema de inovação, abrindo espaço para cocriação com o setor privado e explorando diferentes formatos assim, de contratação. E assim que nasceu o nosso programa de inovação aberta do Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente tem o prazer hoje de conduzir junto com a Semente Negócios, e esse evento, enfim, é um dos eventos desse início desse programa. O Impacto, então, é o programa de inovação aberta do MP, que foi idealizado pelo Inova, desenhado pelo Inova e executado com o apoio da Semente. As fases do programa são essas fases. Primeiro, uma fase de inscrição, que é a fase atual, para depois ter tanto um módulo de incubação, de aceleração e de contratação para desenvolvimento das soluções. Duração, aqui falando um pouco sobre da fase de incubação, duração de 4 semanas. A ideia da fase de incubação é justamente para desafios que a gente chamou de tiros na lua, porque são desafios que muito provavelmente não existem soluções no mercado ainda para a sua solução, e por isso que essa fase ela olha antes mesmo da criação de startup, ou seja, ela dá oportunidades para pessoas que queiram, empreendedores e inovadores que queiram, enfim, se destinar ou apresentar uma proposta de solução para esses desafios e montar um negócio lucrativo em torno disso. Com o término do módulo, esse módulo terminando em 4 semanas, ele termina com a apresentação de propostas conceituais para a solução desses desafios, e os selecionados passam para a próxima fase de aceleração, ou então podem até receber uma proposta de contratação imediata com o MP. Em seguida, começa a fase de aceleração com 3 ciclos de 6 semanas, 4 meses e meio, a previsão de 12 startups, mais quem venha, aqueles grupos que vieram da incubação, onde 6 desafios novos vão ser tratados, ou seja, os 6 desafios novos vão ser enfrentados nesse módulo. E da mesma maneira, ao final dessa fase, o desfecho possível pode ser a contratação da solução, ou uma contratação de uma solução pronta, ou para desenvolvimento. E depois de um processo interno conduzido tanto pela Inova quanto pela Semente, os desafios foram selecionados e priorizados. Então, são 9 desafios, sendo os 3 primeiros os desafios para o tiro na lua, ou seja, da fase de incubação, sendo a otimização do combate de milícias, como com tecnologia aumentar e melhorar o controle externo da atividade policial, identificar transações patrimoniais suspeitas, e aí passando para os desafios remanescentes da fase de aceleração, integrar as bases de dados para as investigações, trabalhar no sistema de precedentes, trazendo a inteligência artificial para trazer eficiência para esse processo, tanto para identificação e para uso dos instrumentos processuais coletivos e solução de demandas em massa, a partir desses precedentes que precisam ser identificados no mar de decisões, automatização de providências simples, aqui já falando de um desafio de processos internos de trabalho do MP, localização de pessoas com mandados de prisão, fiscalização de recursos legalmente vinculados e transparência, otimização e colaboração na gestão de projetos internos. Sendo esses os 9 desafios, a gente costuma dizer que os benefícios aqui que o programa tem são vários. Assim. Primeiro, a possibilidade de um treinamento para as startups ou grupos de interessados que forem selecionados para participar, de treinamentos em diversas áreas de inovação. Segundo, que eu acho que é um valor muito importante, que é ter contato com mentores internos e externos, inclusive do próprio MP, para entender o processo de trabalho que quem está de fora de uma instituição ou de qualquer instituição tem certa dificuldade de conhecer. Aqui é a oportunidade de conhecer os processos de trabalho do próprio MP. Em terceiro lugar, ter o feedback constante de quem vivencia esse problema, testar suas soluções, que é um outro valor enorme para o desenvolvimento de soluções de tecnologia, testar soluções com o usuário. Em quarto lugar, possível remuneração e contratação do desenvolvimento da solução, ou seja, aqui já fazendo uso de um novo instrumento de contratação do marco legal das startups, que é o contrato para teste de solução pública inovadora,
que é uma possibilidade, é uma aposta que vai ser possível ser usada nesse programa, já remunerando o próprio desenvolvimento da solução, ou seja, ela não precisa estar pronta para as startups já terem um incentivo financeiro para participar do programa. Em quinto lugar, assim, também de enorme valia para quem tenta desenvolver solução para governo ou para instituições de governo é ter acesso aos dados. E esse é mais um benefício de participar do programa. Em sexto lugar, mantendo a propriedade intelectual da solução e podendo comercializar e vender ela para outros MPs ou outras instituições de governo. Então, os próximos passos aqui, em linhas gerais, esse é o Impacta. Os próximos passos estão aqui, até 2 de novembro, previsão do fim das inscrições para incubação e aceleração, para depois ter o início do módulo de incubação. Foi um prazer aqui falar com vocês. Esses aqui são os endereços de contato do Inova e o próprio site do Impacta, onde os interessados podem entender ou consultar o regulamento, consultar uma descrição minuciosa dos desafios. E é um prazer enorme, enfim, ver esse programa acontecer e já assim ter também pessoas de tamanha importância como aqui o Thales e o Daniel colaborando, trazendo suas ideias e ajudando a difundir a inovação aberta e o papel que as startups podem ter para solucionar desafios de governo do Ministério Público. Obrigado. Obrigada, Daniel. Muito obrigada pela tua participação. Vou trazer aqui para conversar com a gente, então, o Thales. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês já nesse dia. Vamos começar aqui a falar um pouco para vocês sobre conexão entre startup e órgão público, uma oportunidade para a criação de soluções inovadoras. E aí, eu já vou começar passando para vocês um pouquinho sobre mim. Bom, eu participei na rede do Vetor Brasil, que é uma organização que coloca jovens aí na gestão pública. Trabalhei no LabGES, Laboratório de Inovação na Gestão. Então, vimos aí o Inova MP aí nascendo e já gerando tantos frutos. Está incrível assim de acompanhar. A gente passei por alguns outros caminhos, como vocês podem ver por aí pela tela, mas principalmente a minha última experiência na diretoria, à frente da diretoria de Fomento ao Ecossistema de Inovação no governo de Minas Gerais, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é onde vai estar muito dos embasamentos do que a gente vai seguir por aqui em diante. Também sou professor convidado lá no Instituto de Sociedade do Rio de Janeiro, na disciplina de Governo com Plataforma e Modelos de Contratação para Inovação, no curso de Inovação no Setor Público. E atualmente eu estou como coordenador de inovação Latam na Natura &Co, e aí responsável pelas marcas da Natura, Avon, The Body Shop e Aesop na América Latina a partir da inovação. Muito voltado para a sustentabilidade, impacto social e trazer inovação para esses processos internos da companhia. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Um pouco da agenda de hoje, a gente vai começar entendendo o porquê que é tão necessário essa discussão. Por que a gente precisa, por que a gente está falando, por que o MP está gastando esse tempo, consumindo esse tempo de se explicar a necessidade do governo se aproximar com startups. A gente entender esses potenciais gargalos que existem hoje e aprofundar em alguns casos de inovação aberta em governo que podem ser alternativas de futuro e alternativas de caminhos, ainda mais agora potencializado pelas novas normativas jurídicas. E no fim, a gente falar estritamente delas aqui, para além do fomento, né? Como a gente pode tirar desse discurso e de tudo que a gente já estrutura para ações pragmáticas que de fato consigam abranger a maioria da população e chegar, né? Escalar essas soluções internas dentro de governo, que é um desafio gigantesco. Então, começando do porquê, o setor público, ele é algo enorme e ele é a única catalisador de qualquer tipo de solução. A gente só consegue garantir que uma solução vai chegar em todo mundo se a gente conseguir dar capilaridade para ela dentro do governo. Porque aí eu consigo dizer que todos os nichos, todos os grupos da sociedade vão ter acesso a essa tecnologia. E isso garante um mercado gigantesco. O setor público, ele consumiu em 2016, só em compras públicas, 633 bilhões. Então, eu estou falando aqui de um mercado que as startups não participam. Então, para as startups também é muito positivo
estar dentro deste negócio, participar desses certames, participar desses processos de compras públicas. Só 2,8 bi são em tecnologia diretamente ali de software pela União. O mercado é muito carente. Esse ponto, quando você olha principalmente nos fornecedores, né, do governo, as pessoas reclamam, falam, o trabalho do governo é muito ruim, as pessoas criticam a prestação de serviço público justamente porque ele não se assemelha com o que ela tem em casa, ele não se assemelha com o que ela vive fora dali. Então, essa necessidade, essa estrutura que se cria para o tipo de fornecedor que pode se relacionar com o governo acaba distanciando dessas possibilidades. E o governo também tem uma capilaridade aí para as startups enorme, né? O Brasil é um país de tamanho continental, nós temos mais de 5.570 municípios e mais de 27 entidades federativas aí espalhadas pelo Brasil. Então, imaginar que a cada um desses 5.570 municípios, além do governo estadual, o governo municipal, ele ter a sua presença de alguma forma, a gente também tem órgãos de controle, tribunais de contas, o próprio Ministério Público está presente nesses estados também, a gente às vezes desassocia ali como algo maior. E acima de tudo isso está o guarda-chuva da administração pública. Então a inovação ela se aproxima e ela consegue entrar em todos esses frentes aí do país. Bom, e desses gargalos, né? Por que hoje é algo tão complexo a gente discutir esse relacionamento entre uma startup e o governo? Porque, de um lado, a gente tem um servidor que está com medo de inovar, com medo de ser punido, com medo de receber uma abertura de uma sindicância, abertura de um processo. E aqui a gente tem, de um outro lado, um servidor, uma startup querendo se relacionar, mas ela exige que se tenha uma condição específica, que se tenha uma ambiência necessária para ela conseguir inovar. E o que isso significa, né? Significa que ela não vai ter contratos anteriores, que é que muitas dos servidores públicos e processos seletivos exigem, então trazem para aquela startup uma rigidez e uma problemática muito maior, porque ela fica excluída desse processo. A própria validação externa, né? Eu tenho um ACT, ter algum tipo de outro acordo já firmado com outra instituição, outra empresa, outra organização, e às vezes ela não tem, porque de fato eu preciso ter relacionamento com um órgão público para eu depois conseguir ser contratado com outro. Então, como a gente olhava antigamente, trazia esse distanciamento. E quando eu digo antigamente, há pouquíssimo tempo. Agora a gente está vendo as coisas começando a mudar por conta do marco legal, mas ainda assim é um processo que vai levar um tempo. Então, esses servidores estão desmotivados de um lado, tem medo, e não é só o servidor que vai contratar e assinar que tem medo. Todos têm medo, têm esses receios de comprar isso, né? Porque depois ele vai responder no CPF dele, não vai ser a própria secretaria. Pode ser a secretaria, mas ele também vai responder no CPF. Então, ele tem um medo muito grande. E para driblar esse medo, a gente precisa criar condições específicas aonde a gente consiga controlar os riscos, porque no final do dia é dinheiro público e a gente quer destiná-lo da melhor maneira, mas de uma forma que a gente consiga levar a melhoria para a população, que a gente consiga chegar a todas as pessoas. Então, agora eu vou abrir para vocês alguns desses caminhos possíveis, o que já tem sido feito, algumas iniciativas que eu já participei, que eu tenho interação direta. Um desses primeiros casos que eu quero contar como um case de política pública mesmo é o caso do CID. O CID é um dos primeiros programas de inovação do Brasil voltado especificamente para startups. Como vocês podem ver ali, ele é datado de 2013. Para vocês terem ideia, o nosso primeiro programa de inovação aberta em governo, ele aconteceu em 2015. Então, alguns anos antes, a gente já estava começando a discussão para algo que viria lá na frente. O CID, criado no governo de Minas, ele é um programa de aceleração, ele acelera cerca de 40 a 60 startups, que é o que está sendo acelerado atualmente, coloca um recurso de R$80 mil para que ela possa investir tanto na solução quanto no seu time. E aí faz aquela incubação durante uns 6 meses. Maravilha. O governo tocou alguns ciclos, foram 5 ciclos entre 2013 e 2018. Vocês podem ver aqui que os números são muito impressionantes mesmo de retorno. Então, um programa ali que eu coloco R$80 mil nesse empreendedor, em 40 empreendedores, eu tenho um retorno ali de uma média de 30 milhões de impostos, 144 milhões de faturamentos, todas essas startups somadas, geração direta de 2.016 empregos e 1.189 só em Minas Gerais. Então, é um diagnóstico de uma política pública que, de fato, atende a população, que a gente consegue ter um retorno.
mas aí quando eu tento aproximá-la dessa população que a gente visa que ela atenda, ainda tem algumas distâncias. Então, no ano passado, e nesse ano, lá no governo de Minas, quando eu estive como diretor de fomento ao ecossistema de inovação, nós trabalhamos em um programa que, além de trazer essa aceleração de startup, também trariam provas de conceito no governo, né? Testes. E o que são esses testes? Estes testes são controlados. Nós mapeamos 37 desafios, como é o caso aqui do Inova MP. Nós mapeamos esses desafios das mais diversos órgãos de Minas Gerais. A gente conseguiu, acho que se eu não me engano, foram mais de 200 desafios e a gente conseguiu fechar em 37 para apresentar. Desses 37 desafios, as 60 startups ficavam espalhadas entre eles. Então tinha mais de uma startup em um mesmo desafio, só que nem todas elas eram para responder esses desafios. Parte dessas startups, elas estavam ali para maneira geral, como eram os anteriores. Então, só essa frente de desafios públicos, ela atuava em prol dessa prova de conceito. É um programa que, mesmo nascendo no governo, ele tinha muito um caráter privado, de aceleração, como muitas pessoas acabam se vislumbrando pelo privado, né? Trazendo aqui algumas evidências, né? A gente tinha 16 fundos de investimento como parceiros mesmo, que acompanharam essas startups nos seus processos inteiros. A mentoria de profissionais gabaritados do mercado. E além desse recurso de R$80 mil, essas startups tinham acesso a quase R$2 milhões em serviços de parceiros. E aí é espaço e armazenamento de nuvem, uso de um software por um tempo específico, um desconto em um outro, mas são todos eles ali voltados para coisas muito alinhadas com os desejos dessas startups. Então, este é um grande exemplo de como desenhar e melhorar uma política pública a partir de um problema do governo. E como a gente consegue criar a partir do que a gente já tem. Antes aqui vocês podem ver que não tinha nenhuma normativa jurídica ainda desta forma como tem hoje do marco legal para impulsionar essa inovação. Então a gente já pode começar com o que a gente tem hoje e tentar trazer isso de algum retorno. Bom, um outro programa modelo lá do governo de Minas, mas esse sim, ele exigia que o governo tivesse de alguma forma uma interação maior, uma possibilidade jurídica mesmo para existir, é o Hub MG. O Hub MG ele é um programa de inovação aberta que conectava médias e grandes empresas mineiras a startup. O governo fazia esse papel de conector, mas o governo não colocava nenhum real direto nas startups, quem pagava era as empresas. E aí pensando que o objetivo era manter as empresas fortes e consolidadas e desenvolvendo no território mineiro. Só que a partir do ano passado, na verdade a partir de 2020, quando a gente começa a ter algumas mudanças ou caminhar de algumas mudanças jurídicas, até internas, como a lei de contratação de startups que saiu em janeiro desse ano, a lei estadual de Minas Gerais, a gente já consegue trazer esse modelo já muito usado no privado para dentro do governo. Então, esse modelo do HubMG, que era validado ali com as empresas, aqui nessa conjuntura do governo, a gente consegue, desde entrar com o órgão dentro do problema, entender o que é esse problema, criar anexos só de descrição desse problema, muitos dados, deixar esse problema evidente, um edital publicizado, buscar essas startups ao redor do mundo, conectar as melhores com os órgãos, com as áreas, e depois co-criar essas soluções para um teste específico, rodar esse teste, o que hoje é permitido a gente conseguir, por meio da subvenção econômica, ter um teste controlado ali de 6 meses, de 1 ano, até 4 meses ali, e depois mensurar esses resultados para indicar ou não para implementação. E o que traz de caráter muito inovador para isso é que o governo não compra mais às cegas. O governo está comprando a partir das suas necessidades e do que pode ser mudado, do que pode ser melhorado. E aí a gente não faz mais aquela compra de 1 milhão de canetas que não escrevem, né? A gente tenta comprar primeiro uma caixa de caneta, ver se ela vai funcionar. Se ela funcionar, aí sim eu vou comprar 1 milhão de canetas. Bom, um caso aqui para exemplificar isso foi o caso que a gente tocou com a Secretaria de Educação, que trouxe para nós um problema da evasão escolar, que são os motivos dos alunos saírem da escola, né? E muitos desses motivos deles saírem da escola, lá em Minas a gente mensurava 84 mil alunos fora da escola ali, e isso era uma média muito grande, né? Mas isso é um problema mundial, tá? Mundial.
a gente tocou junto com a Secretaria de Educação, junto com a Fundação Lema, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Imaginable Futures, uma iniciativa para encontrar soluções no mundo todo, usar a capilaridade desses parceiros e o recurso que eles iam empregar de $100 mil para conseguir custear esse teste. A gente, então, conseguiu a inscrição de 91 soluções dos mais diversos países, com propostas de atacar diferente esse problema. A gente tinha voltado para dados, a gente tinha voltado para a experiência dos alunos, plataformas de gamificação, a gente tinha das mais diversas possíveis. E quando eu estou falando de países, eu estou falando de Zimbábue, estou falando de Rússia, estou falando de Venezuela, estou trazendo Estados Unidos, vários países da América Central, da África, da Ásia. Foi um programa muito capilarizado. A gente selecionou dessas 91, 5 com as melhores aderências, as melhores alternativas de solução. Dessas 5, 4 eram brasileiras. Levamos para Minas Gerais, deixamos ali numa aceleração de imersão durante uma semana no território mineiro, porque tinham outras que não eram nem de Minas e nem do Brasil, inclusive. E selecionamos uma vencedora, que foi a Mova, que é uma startup de ciência comportamental, porque um dos pontos era que essa solução tinha que ter capilaridade, chegar em todo mundo. E para ela chegar em todo mundo, ela não podia se apoiar na internet, porque nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet dissipado e com a qualidade para se acessar aplicativos e mais aplicativos. Então, eles criam estímulos a partir de SMS e o controle ali de frequências também escolares e estímulos para os alunos permanecerem na escola através de SMS com ótimos resultados. Nós, então, iniciamos esse processo com a Mova. Hoje, para vocês, até acho que vale a pena super compartilhar, assim, até a minha saída do governo de Minas, que foi muito recente, há 2 meses atrás aqui, a gente estava indo para o início do teste, a gente já estava com tudo ali pronto, já o modelo mensurado, já os tipos de teste, só que a gente precisava comprar ou adquirir um broken, que é uma ferramenta, vou dizer assim, que possibilita essa troca de informações de uma maneira mais rápida, isso para uma coisa para a solução da própria startup. E um teste em governo, ele tem uma complexidade muito grande, porque a gente precisa alcançar muita gente, senão todo mundo logo de cara. Então a gente precisa separar microtestes, assim, microecossistemas. Será como que é? Por que as pessoas saem da escola no norte de Minas Gerais, na região metropolitana, com a condição de renda menor, maior, numa escola EJA, de Educação de Jovens e Adultos, ou uma escola quilombola, uma escola indígena. Então, são muitos aprendizados. O teste ainda não iniciou por conta dessa aquisição do Broken, que aí a gente tem que voltar para a licitação, mas o processo já está aqui engatilhado para a gente poder começar. Recentemente, agora também participei como um jurado do desafio de acesso a crédito da ENAP, a Escola Nacional de Administração Pública, que tem tocado iniciativas incríveis lá no laboratório deles de inovação, o Genova. E um desses desafios, que era o desafio que eu estava ali tocando com eles, era o desafio de aval solidário. Eles estavam com um problema muito latente do porquê que o empreendedor não estava conseguindo pegar dinheiro emprestado, ou ter qualquer tipo de acesso facilitado ao crédito. E aí a gente está falando de uma natureza, de um momento onde estava acontecendo uma pandemia. Esse empreendedor, que é o micro e pequeno empreendedor, é quem de fato está ali sofrendo com as portas do seu negócio fechado no dia a dia, e que não tem um bolso, né? Não tem uma quantia ali que pode salvá-lo. Então ele precisa muito desse auxílio do governo. E eles viram que as teses estavam todas equivocadas. E agora, há quase 2 anos aí dessa pandemia, a gente conseguiu ali se preparar para, quem sabe, entender e implementar novas soluções, porque ficou evidente esse problema. E aí, uma dessas alternativas tinha, por exemplo, um dos desafios era para que se entendesse melhor a situação e a avaliação do crédito desse indivíduo, desse empreendedor. Mas esse desafio aqui do aval solidário é uma corresponsabilização dos empreendedores, que se um não pagar, os outros pagariam em conjunto, por exemplo, assim, deixando tudo muito simples aqui para que a gente possa prosseguir. Então, a gente teve 3 soluções aí que foram finalistas, que abordavam o problema de formas diferentes, mas ainda assim tinham dificuldades de escala muito grande. Então, o teste no governo, ele serve muito para isso. A ENAP vai remunerar, se eu não me engano, agora de cabeça aqui, R$50 mil para que esses testes aconteçam, mas é um processo que, para ele ganhar escala, para ele conseguir atingir os micro e pequenos empreendedores do norte do Brasil,
dos interiores dos estados brasileiros é um processo muito grande. Então, não é uma solução que vai ser plug and play, como a gente chama, né? Que é mapeada e implementada. A gente não vai implementar ela de cara. Ela vai ser uma solução que precisa de muitos estímulos e talvez muitos outros desafios como esse. Porque a gente está falando de um país muito desigual, muito grande e muito complexo. Mas para a gente discutir para além do fomento, porque se a gente encontra soluções para essas situações, como eu falei agora há pouco, elas podem ficar perdidas. A gente pode chegar aqui, que incrível, achei uma solução que resolve o problema da evasão escolar, resolve o problema do acesso a crédito, mas se a gente não cria uma ambiência necessária para que isso aconteça, para que isso tenha perpetuidade, vai depender muito da motivação de cada gestor. Então, troca o governo, tudo se desfaz, corta o contrato, acabou essa melhoria. Então, a gente se apoia em legislação mesmo, e aí é onde entra o papel dos órgãos de controle, do direito, das instituições de direito e do judiciário e do legislativo com essa importância e até mesmo protagonismo e para criar condições para que os demais entes da administração direta, da administração pública, seja ela direta ou indireta, como é o caso das secretarias, possam trabalhar, possam inovar, porque são eles que criam as condições. Então vamos pensar, se de fato o governo ele tem um mercado gigantesco aqui, ele pode ditar regras. E se ele dita algumas regras, ele pode estimular, então, um mercado. Ele pode criar um mercado mesmo de startups que trabalham e se relacionam com ele, que são, por exemplo, as GovTechs, que hoje aqui tentam, de formas muito diferentes, sobreviver. Tem um levantamento do BID, do Banco Americano de Desenvolvimento, que eu até deixei aqui para vocês, que as compras públicas elas representam 15% do produto interno bruto dos países da América Latina. Isso traz para nós como o governo investe e como essa economia gira para dentro. Então, se a gente tiver soluções, startups ou soluções de academia capazes de absorver essa demanda, a gente consegue impulsionar e criar condições muito melhores para acessar aqueles 633 bilhões de reais gastos com compras públicas que eu mostrei para vocês logo no início. Então vamos otimizar então o governo como esse potencial transformador do próprio mercado e impulsionar uma forma com que essas soluções cheguem a todo mundo. Então, é urgente se falar sobre contratação de startups e compras públicas de inovação para que a gente tenha, de fato, mudanças reais e estruturais e a gente passe daquela linha do fomento. Porque para essa solução que a gente julga inovadora e que pode revolucionar a evasão escolar, não só de Minas, mas do Brasil, por exemplo, essa e outras, para que elas sejam perenes, né, para que elas existam por mais outros anos e outros ciclos, a gente precisa de ter uma transformação na nossa legislação. E isso se faz junto com os parceiros. Parceiros esses aí, como o Ministério Público, que toma frente dessa discussão do marco legal das startups, junto com outras instituições, a própria Assembleia Legislativa, outros parceiros e entes federativos públicos, privados e até mesmo do terceiro setor, que vem nos ajudando e criando essas condições. Mas quando a gente diz inovação a gente está falando para muito mais só dessa compra e aquisição de uma startup ou uma contratação de um serviço. Esse aqui também é um levantamento do BID sobre os tipos de inovação que a gente tem em compras, né? A gente tem, e eu estou trazendo isso justamente para a gente não pensar só nessa última. O que a gente já tem hoje que a gente já pode alterar? Você, gestor público que está assistindo aqui, ou você, startup que pode instigar um gestor público para você ser contratado, o que você pode fazer hoje para já iniciar um processo desse, né? A inovação na compra pública, a inovação no processo. É quando eu mudo, por exemplo, o pregão eletrônico, coloco o digital. Quando eu trago, por exemplo, essa busca como e-commerce ali de todas as licitações, eu tento buscar esses portais como o governo federal tem feito. A gente tem uma outra frente que se preocupa já com a compra pública como ferramenta de política, uma política pública, né? A compra pública como uma política pública de incentivar a inovação. Ou seja, se eu não posso comprar por uma canetada aqui uma inovação, então eu vou obrigar de alguma forma, né? Ou eu vou estimular de alguma forma o meu parceiro, o meu fornecedor a trazer essa inovação. E aí trazer alguns exemplos para vocês. Quando o governo vai fazer uma obra, por exemplo, e aí ele vai e coloca que para construir aquela ponte precisa de se usar X% da força de trabalho de apenados, né, de pessoas que estão
em cárcere privado, que são com restrição de liberdade. Ou eu pedi necessariamente para que se tenha entrada de jovens negros de periferia ou mulheres. Então, isso é um tipo de inovação social através de instrumentos que a gente já poderia usar, já poderia fazer de maneiras muito diversas. Ou até mesmo exigir, por exemplo, um papel reciclável. Já que você vai prestar um serviço para mim, eu exijo que todo papel que você faça, gaste, seja reciclável. E só essa última que é de fato a da compra, a da contratação, que é essa que o Marco Legal está alterando aí e nos auxiliando, e que vocês terão acesso aí durante o evento em outras sessões, tá? E aí eu queria trazer para fechar um exemplo muito legal do Espírito Santo, de como que a gente conseguiu lá em 2019, ainda com pouca ambiência, criar uma lei de contratação de startups, a primeira estadual do Brasil, que trouxesse ali, então, algo que refletisse a situação, que refletisse o que a gente estava vivendo. A gente estava em 2018 com o início daquela discussão do marco legal, mas ainda naquela audiência pública, depois as coisas passaram por um hiato, e a gente ficou naquela insegurança, será que vai voltar, será que não vai voltar? E as coisas estavam só se ajustando, tudo voltou, tudo se organizou, mas esse é um ponto de grande diferencial. Não sei se vocês sabem aqui, mas os estados e municípios, eles podem, principalmente os entes federativos, né, eles podem legislar sobre ciência, tecnologia e inovação a partir do viés de fomento. Então, a gente conseguiu, através do viés de fomento, por prerrogativas da Lei 10.973 e alguns decretos, a gente conseguiu criar um caminho para se contratar startups, ou se manter essa startup de alguma forma por um tempo determinado, né? E, basicamente, você tem um teste ali maior, né? Um teste de até 4 anos, que possibilita essa startup ser escalada em níveis diferentes, com olhares específicos. Então, é como se a gente tivesse criado uma espécie de sandbox, uma ambiência regulada e controlada para que essa startup ela exista e ela trabalhe no governo. Vou trazer mais a construção para vocês, porque hoje a gente já tem o marco legal, tem outras coisas que podem ajudar a gente, mas acho que a construção ela foi muito incrível. A gente trouxe os gestores públicos para uma sala e a gente foi discutir. E aí, pessoal, vamos pensar essa contratação pública de várias maneiras. E foi um brainstorm incrível. A gente viu que essa metodologia estava validada. Isso foi lá em Brasília, lá no TCU, no Tribunal de Contas da União, pessoas das mais diversas frentes possíveis, instituições do Brasil todo, pensando sobre isso. E nesse momento, a gente estava aqui, acho que é até bom trazer, e falando de Espírito Santo, né, naquela minha passagem pelo Laboratório de Inovação na Gestão, que a gente conseguiu trazer esse ponto, essa facilitação na Semana de Inovação na Gestão Pública, que é produzida pela ENAP. E depois que a gente validou isso, a gente trouxe ela para o Espírito Santo. Colocamos, então, a comunidade, né, o nosso ecossistema sentado mesmo para conversar e dialogar, como se fosse uma audiência pública. A gente lotou o auditório da Procuradoria-Geral do Estado, que é um órgão ali que ele é mais interno, né, mais acesso do governo. Quem acessa mais eles são gestores públicos para consultas internas, as startups, às vezes propriamente advogados, ou até mesmo a população de modo geral, ela acessa pouco a procuradoria. Então foi um momento onde os procuradores viram a importância do trabalho deles, a importância daquilo que estava ali pela frente. E aí a gente conseguiu um engajamento muito alto para a construção de uma lei. E essa lei, ela não foi pensada antes, ela foi pensada depois. Essas oficinas era sobre contratação de startup. Como podemos contratar startups? E um ponto de interrogação, a gente não tinha uma resposta. E aí, depois desse dia inteiro de imersão, a gente teve um dia inteiro de ideação e prototipação. Essas pessoas que vocês estão vendo aqui no Epicentro, que era um hub que eu coordenava lá também no BANDES, o Banco Americano de Desenvolvimento, são pessoas das mais diversas frentes, de terceiro setor, órgãos representativos de empresas, de startups, escritórios de advocacia que trabalham só com startups, procuradores do Estado do Espírito Santo, pessoas representantes do Tribunal de Contas, das universidades, as principais universidades do Estado, empreendedores que já tentaram ser contratados pelo governo e foram frustrados. Então foi uma conversa de atrito mesmo, para que eles entendessem que o trabalho de um estava influenciando no outro e no final do dia era a população que estava perdendo. Então foi um trabalho a várias mãos que deu aí nessa legislação, que hoje a gente tem lá e que já está em uso no Espírito Santo. Eu queria acabar com esse exemplo para falar que é possível a gente começar com o que a gente tem hoje e tentar sempre construir tudo de inovação em governo a partir do trabalho com a população, com o ecossistema e estar mais próximo do governo de uma maneira maior. Então, estou aqui à disposição
para a gente conversar mais e agradecer muito aí ao Ministério Público e a Semente por ter dado essa oportunidade aí e a gente trocar mais essas informações. Obrigado. Obrigada, Thales. Muito obrigada mesmo. Foi ótimo te ouvir. Enfim, acho que deu aí vários caminhos, né, para a inovação nos órgãos públicos. Então, mais uma vez, muito obrigada. E a gente tem ainda conosco hoje o Daniel Marques, né, que é diretor executivo da AB2L, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Então, vou convidar o Daniel aqui para a nossa telinha. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer gigantesco estar aqui nesse encontro. Muito obrigado pelo convite, Fernanda. É muito bom também poder conhecer o Thales, o Daniel, né, e essa iniciativa incrível que é o Impacta MP-RJ. Pessoal, eu acho que a ordem das palestras foi bem interessante, porque, em primeiro lugar, o Daniel apresentou tudo que tem sido feito, né, qual o objetivo desse programa, do Impacta. Foi muito bacana também a apresentação do Thales, onde ele comenta a importância da conexão das startups com os governos. E aqui me cabe, como diretor, né, da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, falar também da importância das startups para o mundo do direito. Três coisas são muito importantes para a gente ter em conta quando a gente fala de inovação e tecnologia dentro do direito. E que muitas vezes, quando a gente começa uma palestra ou fala algo, a gente não leva em conta. Em primeiro lugar, temos que entender que o mundo está sendo hackeado. Inteligência artificial, blockchain, internet das coisas, impressora 3D, né, carro autônomo, todas essas são novas tecnologias que estão transformando todas as nossas relações sociais. E se o direito, né, é um instrumento sem a qual a gente não consegue ter o acesso também à justiça, em certo modo, né, o direito ele também vai ser transformado junto com essa sociedade. Então, em primeiro lugar, a sociedade está sendo hackeada. Deste modo, o direito também, em certo modo, está sendo hackeado, né, ele está sendo digitalizado. Nós estamos vendo isso de diversos modos. Se não fosse pelas novas tecnologias dentro do direito, a justiça teria parado durante a pandemia. Né? Então, devido a essas novas tecnologias, a gente conseguiu, né, oferecer todo o sistema jurídico. Né? Ao contrário, até a produção aumentou, né, diante da pandemia. Então, a gente viu que a digitalização ela ajudou a sociedade como um todo. Segundo ponto importante é que nós temos um judiciário extremamente complexo, né, com dimensões continentais. O Brasil são 91 tribunais, né, se contar aí dentro de cada tribunal, primeira instância, segunda instância, vara, comarca, são mais de 150, chegando a 200 fontes diferentes de dados, de informação, né, em que as Lawtechs, elas buscam, garimpam, ter acesso para poder organizar essas informações, e que não se comunicam entre si. Cerca de 2% do PIB do Brasil é gasto no judiciário. Daniel, isso é muito ou pouco? Né? É praticamente 4 vezes mais do que os países da OCDE gastam. Então, assim, não é por falta de recursos econômicos. Né? Então, a gente tem aí também 77 milhões de processos judiciais, né? É um arcabouço gigantesco, né, de processos judiciais nesses diversos tribunais em que não se comunicam entre si. Então, a partir daí, a gente tem um desafio muito grande, que é da gestão dessa informação, da gestão desses dados. Um terceiro elemento muito importante que a gente tem em conta é que, mais do que nunca, a sociedade ela quer participar do processo. Né? Não basta simplesmente uma transformação que seja top-down, que venha de cima para baixo. Né? O cidadão quer fazer parte disso. E aí, tendo vista isso, nós temos 3 elementos importantes e necessários quando a gente fala de um processo de inovação. Não basta apenas contratar a tecnologia. Óbvio, sem tecnologia, no mundo hackeado, no mundo complexo, no mundo da informação, né, e que cada vez mais o cidadão quer ser o centro desse processo, dessa transformação, sem tecnologia é impossível. Então, é necessário tecnologias 4.0. O que são tecnologias 4.0? Tecnologias que se comuniquem entre si, né, com APIs, com interoperabilidade dos dados, né, isso é muito importante. Segundo ponto que é importante também, pessoal, uma gestão 4.0. De nada adianta você ter tecnologia se uma gestão ainda é uma gestão centralizada, uma gestão verticalizada, uma gestão que não utiliza as metodologias que nós temos à mãos para que a gente possa realmente gerar uma comunidade em busca de soluções que sirvam para todos.
Então, é necessário usar OKR, KPIs, Kanban, metodologia ágil, né? O Thales, ele citou aí todo exemplo de construção de uma solução, de empatia, de colocar diversos players sentados na mesma mesa, né? Utilizando design thinking para poder desenhar essas soluções. Então, todas essas metodologias, elas estão aí na mão, para que a gente possa estar utilizando para poder fazer um processo de inovação. E um terceiro elemento muito importante, né, que sem a qual a gente não consegue um processo de inovação início, meio e fim, é a transformação da cultura, né, uma cultura 4.0, uma cultura aberta, uma cultura da experimentação, uma cultura aberta ao erro, uma cultura aberta a buscar novos caminhos. Uma das coisas que eu mais vejo quando a gente fala de inovação, seja no setor privado, seja também no setor público, é que as pessoas querem inovar, mas sempre fazendo as mesmas coisas, buscando os mesmos caminhos, né? Quer inovar desde uma perspectiva do domínio, quer inovar desde uma perspectiva do controle, né? E quando a gente fala de cultura aberta, cultura da transformação, é impossível a gente fazer através dessa visão, que é a visão que advém muito da primeira Revolução Industrial, né? Então a gente está vivendo a quarta Revolução Industrial, a gente está vendo aquilo que Luciano Floridi, um filósofo italiano, né, professor na Universidade de Oxford, ele fala de mundo on-life, né, onde o mundo nem 100% digital e nem 100% analógico. Então é necessário novas soluções, é necessário novos conceitos, é necessário novos caminhos para que a gente possa trilhar e buscar novas respostas aos novos anseios que existem na sociedade. Então, resumindo um pouco, né, a gente tem 3 grandes desafios, né? O mundo está sendo hackeado, o nosso judiciário é sumamente complexo e cada vez mais os clientes estão exigentes. Para poder inovar é necessário não só tecnologia, mas também uma gestão 4.0 e uma cultura 4.0. Por isso esse programa ele é muito importante, né? Esse programa ele visa justamente alinhar essas dores e necessidades, né, com esses 3 elementos que são essenciais para a inovação jurídica. Para concluir minha fala, mais do que uma sociedade da transparência, a gente precisa também de uma sociedade em que promove a cultura de dados. Esse, atualmente, considero o maior desafio quando a gente fala de criar soluções para o judiciário e para o governo. No início do ano, mais do que no início do ano, desde o ano passado, foi criada uma lei, que é a lei do governo digital, uma lei maravilhosa, muito boa, mas uns 45 minutos do segundo tempo, tentaram colocar um número, um artigo, onde se cobrava pelas APIs, né, pela possibilidade de você abrir esses dados para a sociedade. A abertura e transparência dos dados públicos, ela faz parte de um princípio constitucional, né? Todo cidadão poderia ter acesso a qualquer processo judicial, desde que não seja aqueles processos de segredo de justiça. Então já existe um mecanismo de proteção da privacidade, já existe o mecanismo de você estar oferecendo o mínimo de garantia possível daquilo que seria a intimidade. O que a gente não pode é, em nome da intimidade e da privacidade, a gente retroagir, né? É um princípio constitucional a abertura de dados, o acesso a todos os dados, processos judiciais. Só que a gente tem que dar um passo além. Pessoal, mais do que a transparência, ou seja, o governo possui portais que falam o que fazem, como fazem, quando fazem, é necessário que a gente possa construir, dentro da iniciativa pública, portais em que a gente possa consumir esses dados públicos através de APIs, através de um modelo de interoperabilidade de dados, para que a partir desses dados a gente possa gerar informações em que o cidadão possa estar melhorando o dia a dia. Então, mais do que uma cultura da transparência, que é importante, nós temos que ter uma cultura de dados. E essa cultura de dados que permita que o cidadão possa ter acesso a essa informação, fazer cruzamentos dessas informações para gerar soluções que possam realmente fazer sentido para o dia a dia. Então, concluo, né, agradecendo o convite. Fernanda, muito obrigado. Daniel, parabéns. Todo o projeto aí dentro do MP do Rio de Janeiro, né, que está sendo alastrado e está sendo divulgado também em outros lugares, não só no Rio de Janeiro, né, e parabéns também, Thales, a todo o seu trabalho, né, de promoção e da conexão da startup com os governos, e esse programa Impacta será um marco muito importante para mostrar também que essa conexão pode se dar entre as startups e o judiciário.
gerando soluções que possam realmente servir para o dia a dia. Eu concluo com um case muito simples, né? Dentro da B2L, nós temos o B2L Academy, em parceria com a Faculdade de Direito da FRJ e com outras universidades também. E dentro da B2L Academy, a gente desenvolveu um curso totalmente gratuito, entre vários cursos, um deles foi de programação em Python. E olha só que bacana, os alunos que saíram desse programa, eles criaram um projeto, Lei Maria da Penha, onde criaram um bot, onde tiram dúvidas da Lei Maria da Penha. Esse bot já está sendo utilizado, se não me equivoco, já foi implementado, para que também as mulheres possam, através desse bot, acionar a delegacia da mulher. Então, essa foi a iniciativa de alunos dentro, né, de abertura, né, totalmente gratuito, dentro da faculdade pública, mostrando que os alunos possuem uma criatividade gigantesca para criar soluções que sirvam para o dia a dia, que sirvam para melhorar a nossa sociedade. Esse é um exemplo, né, que a gente poderia estar dando. Então, muito obrigado pelo convite, Fernanda, a palavra está contigo. Obrigada, muito obrigada também, Daniel, em nome aí da Semente, do Inova, né, do MPRJ. Eu quero encerrar, então, com um vídeo, né, do Impacta, para o pessoal, enfim, conhecer um pouquinho mais, e aí sintam-se convidados para acessar o site, conhecer mais a fundo os desafios, né, e esperamos vocês aí no programa.